Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, por justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça a sua. Filhos do Cabaré. If you want to be happy, living a king's life. Senhoras e senhores, está começando mais um Filhos do Cabaré. Esse podcast que dependendo de onde você olha, você vê de uma forma diferente, né não, Murilovski? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Cada vez mais nos surpreendendo com essa audiência que tem assim nos rasgado de tanta felicidade. Dizendo para todos os nossos ouvintes que começar uma guerra é muito fácil. O mais difícil é conquistar a paz. Voltamos com as anedotas de guerra. Agradecendo a todos os nossos 4 ouvintes. Um de cada país, por favor. Não dá nenhum de cada continente. Não. Mas lembrando que é uma audiência qualificada, né? Por muito. É a manchete, depois fale. E aí, Henrique? E aí, sujeito? Tudo certo, pessoal? Tudo bom com vocês? Queria hoje aí deixar uma mensagem para todo mundo aí que está escutando. E na vida a gente tem 2 formas de ver as coisas. As coisas que são certas e as coisas que são erradas. E se você também não entendeu nada, pau no seu cu. Vai tomar no cu, caralho. Tava indo tão bem. Achei que hoje... Falei, nossa, hoje vamos entrar na fase adulta. Não, ele continua um adolescente. Adolescente, rebelde sem causa. Tipo, rebelde porque não tem um joguinho novo pra baixar. Entendeu? Essas coisas. Estão me sabotando. Vocês sabem que Freud, entre outros estudos, ele colocou as fases do ser humano, né? Existe a fase oral, existe a fase anal, existe a fase carnal, existe a fase espiritual. Parece que algumas pessoas não saem da fase anal, né? O Henrique, filho. A fase anal. Desde o 2º grau, ó. Ainda faz musculação. Ele tá aí, ó. Fase anal, no banheirão. Entendeu? Tá nessa fase anal aí, ó. Entendeu? Tem uns amigos dele que fingem que é psiquiatra e fica só na fase anal dele. Aí é foda. Depois a gente não entende porque que não tem ouvinte. No início a gente já fala esse monte de merda. De início já fala um monte de merda. A gente já fala um monte de merda nesse. O cara fala, não vou ouvir esses malucos, não vai tomar no cu. Rapaziada, a gente vai falar hoje sobre uma ponto de vista. E é interessante, esse tema eu propus por quê? Por algumas razões, principalmente vindo da cultura pop, né? Vou chamar de cultura pop, né? Que é famigerado falar hoje de filmes e séries de cultura pop. Que isso partiu muito para mim do The Boys, que é um seriado, não sei se o Henrique e o Murilo não veem mais. Existem super-heróis nesse filme, nesse seriado, e existem as pessoas que combatem esses super-heróis, que acham que eles são nocivos para a sociedade. E a série é tida do ponto de vista dois caras que combatem, eles são os The Boys, eles que combatem os super-heróis.
né? Em qualquer história normal de quadrinhos, eles seriam os vilões. Mas só que a história é contada do ponto de vista deles, né? Então aí você, né, do ponto de vista deles, os bandidos, os vilões da série são os heróis, né? Existe também uma outra série que era um filme antigo, né? O Murilão vai lembrar, o Murilão já estava no exército, casado, qualquer coisa desse já tinha procriado. Procriado é foda. Ele tinha procriado quando saiu o Karate Kid, lá atrás, né? No filme clássico dos anos 80, de Sessão da Tarde. E depois lançaram o Cobra Kai, uma série, primeiro do YouTube, depois passou para o Netflix, que fala do ponto de vista do outro protagonista do filme, que no filme ele era o vilão. E aí na série, você trata do ponto de vista dele. E aí muda as coisas. Você começa a ver na série, eu só vi a primeira temporada, porque a partir da segunda começou a ficar uma merda, eu abandonei no meio. Mas a primeira temporada é interessante por isso, porque traz um ponto de vista interessante. E você vendo, você começa a concordar com o cara. Fala, porra, esse maluco veio de outra cidade, tomou a namorada dele, se tornou mais popular, ainda foi campeão em cima dele. Esse cara que é o vilão da história, não o lá do filme, né? E, pô, tem várias coisas também, por exemplo, que tá na moda aí, a Marvel, com Thanos. O ponto de vista dele é interessante, dele querer acabar com metade da vida do universo para trazer equilíbrio, porque do jeito que tá, as coisas vão se acabar. E é um ponto de vista que você para a pensar do ponto de vista dele, só assim, porra, faz sentido isso que esse cara tá falando. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Questões de pontos de vista. Eu me lembro que uma das primeiras aulas que eu tive na faculdade, aula de filosofia, o professor botou um objeto em cima da mesa assim, né? Ele estava de frente para o objeto, estava na mesa, ele de frente para a gente de frente para ele. E ele falou, está todo mundo vendo esse objeto? Todos. Ele falou, então, cada um está vendo esse objeto de um lugar diferente, de um ponto de vista. Eu estou vendo uma parte que vocês não estão vendo, e vocês estão vendo uma parte que eu não estou vendo. Então, é isso que ele fez para exemplificar o ponto de vista, né? Eu achei interessante, eu acho que tem várias coisas que nós temos pontos de vista diferentes, olhando para a mesma coisa, né? Interpretamos de formas diferentes uma coisa, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você divide do meu ponto de vista ou você vê diferente isso, Murilo? A gente pode divergir ou convergir. E como você mesmo falou, vai depender da posição que você vai estar. E ponto de vista, ela sempre vai ser baseado na nossa subjetividade. A própria verdade, ela inevitavelmente tem que passar por pontos de vista. E a verdade, ela só se torna uma verdade quando o ponto de vista ele se torna comum. Ou seja, quando um grupo grande de pessoas elas olham para aquele objeto e passam a enxergar as mesmas coisas. Ou olham para um determinado fato e passam a enxergar a mesma coisa. O ponto de vista, ele obviamente, ele molda as sociedades. Ele molda o tempo que nós vivemos. Ele molda as nossas opiniões, ele molda nossos gostos, ele molda a forma como que nós vemos e sentimos a realidade. Contudo, me ocorre sobre a verdade objetiva. Seria a verdade objetiva algo fixo, algo que não surtisse mudanças com o passar do tempo? Ou mesmo a verdade objetiva, ela nunca será absoluta? Creio que o ser humano, como nós somos um ser que está constantemente moldando a realidade, esta pode e às vezes até deve mudar, sofrer alterações com o passar do tempo. Se nós verificarmos, por exemplo, a ciência,
ela nunca pode se basear em verdades absolutas. Um pensador inglês chamado Eisenstein, ele sempre colocou que as verdades absolutas, elas não deveriam ser a busca do ser humano. A busca do ser humano seria sempre galgar a dúvida em relação às verdades. Então, uma verdade científica, ela nunca pode ser uma verdade absoluta, porque a verdade absoluta, ela acaba se tornando o que nós temos nas religiões, que são os dogmas. Os dogmas, eles são verdades absolutas porque são pontos de vista que jamais devem ser discutidos. Mas a sociedade, ela precisa de pontos de vista diferentes, porque os pontos de vista diferentes, eles geram processos de cumulação de experiências, e essas experiências, elas permitem com que a sociedade ela possa avançar. Se os pontos de vista eles fossem únicos, imutáveis, certamente nós não teríamos saído da caverna, nós não teríamos construído civilizações avançadas como nós construímos. Então, os pontos de vista, eles são importantes, e é importante que esses pontos de vista, eles sejam diferentes e eles possam se opor, mas sempre eles devem se dialogar, para que a verdade absoluta, ela não impere. As verdades absolutas, elas acabam imperando em alguns momentos na história. Isso daí acaba sendo muito ruim para a civilização, somente para o desenvolvimento da mesma, porque você cria grupos que vão se sobrepor aos outros, e assim eles irão impor uma verdade. As ditaduras, elas são muito pródigas nisso, impor uma verdade absoluta e essa verdade não poder ser discutida. Eu particularmente acredito que a verdade, ela não deve ser absoluta, contudo, a verdade não pode ser falseada. E nós estamos vivendo um momento em que os pontos de vista, eles têm sido eclipsados pelas chamadas fake news, ou as notícias falsas, que elas querem o quê? Elas não querem uma discussão sobre pontos de vista, sobre a verdade. Elas querem fraudar a verdade, de modo com que as pessoas, elas não passem a ter apenas dúvidas, mas elas passem a acreditar naquilo que a gente pode saber que é uma mentira. Ô Murilo, é uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava, que é o seguinte, algumas coisas. Até onde a gente tem que tolerar certos pontos de vista, né? E se é que a gente deva fazer isso mesmo, que a gente até pode conversar um pouco mais para frente, de até onde a gente tem que tolerar um ponto de vista do outro, e até onde um ponto de vista se confunde com falta de conhecimento também, né? Porque ponto de vista pode ser uma opinião que você parte de um conhecimento prévio de alguma coisa. Você pode, obviamente, argumentar, como você falou, os pontos de vista diferentes têm que dialogar, entendeu? Para até, de repente, um ou outro até ter a perspectiva do outro sobre determinadas coisas, né? A gente está em época de eleição, isso acontece muito, de ter gente que fala pelos outros sem conhecer sem saber onde dói o calo no sapato do outro. Isso é bem comum, né? Aparece um bando de cara que mora tem uma boa vida, mora em condomínio fechado, com segurança, e o cacete, e na época de eleição quer falar do pobre.
né? Quer falar pelo pobre, mas tá certo que isso também tem todo um teatro por cima, mas não deixa de ser o seguinte, tá falando sobre algo que ele não tem domínio para falar sobre aquilo, né? Então acho que a gente pode conversar um pouco mais para frente sobre isso também, né? Até onde a gente pode tolerar e o que a gente vê como falta de conhecimento sobre algo, né? E ponto de vista, né? Porque vamos supor que algo específico, sei lá, a gente até zoa, que tinha até um ex-participante desse podcast aqui também, que a gente zoa, que era o maconheiro que refutou o Einstein, né? Que falou, não, Einstein estava errado. Eu falei, porra, né, caralho, como assim, mano? Você tem 2º grau completo, fuma maconha, como é que você vai falar do cara, entendeu? De falar, pô, você não tem conhecimento suficiente para dizer se ele estava errado ou não. Obviamente ele estava usando por base uma opinião de alguém, de alguma coisa, mas já ficou essa zoeira e fica esse exemplo, né? E Henrique, o que você pensa sobre isso, assim, essa questão de ponto de vista, assim, dentro disso que o Murilo falou, de que tem que dialogar, entendeu? Não se confrontar no bom sentido, né? Do embate ali saudável, não desse embate radicalizado que tem hoje, apesar disso, isso aí existe desde sempre. Eu acho que tá corretíssimo, porque pensa que se todo mundo pensasse do mesmo jeito, não existisse a tal da pluralidade de ideias, a gente não ia ter evolução, né? Que nem o Murilo falou, a ciência ela não busca uma verdade absoluta, porque as pessoas que fazem ciência, os cientistas, eles estão sempre se questionando, estão sempre questionando as teorias, que é de onde surgem mais e mais teorias. Então, se todo mundo chegasse e pensasse exata da mesma forma, a gente não ia ter uma evolução tecnológica, a gente não ia ter uma evolução da ciência, a gente não ia ter nada de evolução. Porque para que a gente precisa pesquisar se é isso? É isso, ponto final. Né? Então, eu tava ouvindo o pessoal conversando, né, nesses podcasts que tem nesses mesacasts, e o pessoal falando sobre o Big Bang, que muito se acredita que é tipo a origem do universo, e hoje em dia o pessoal da academia já tem eles já acreditam mais fortemente, né? Eles já têm mais evidências de que não é, tipo assim, a origem em si do universo. Já existia algo antes, né? De acontecer o Big Bang em si. Então é muito interessante isso, porque se as pessoas param no tempo, de certa forma, né? Se as pessoas param no tempo de parar de querer se questionar, isso aí tudo deixa de ter sentido, né? Na minha opinião, né? Tudo deixa de ter sentido se a gente não vai ter outro tipo de ponto de vista. Que nem você falou também do seu professor, você vê de um jeito, de um lado, e ele vê de outro jeito do outro lado. Então é tudo assim na vida. Eu falei brincando assim que existem 2 jeitos de ver as coisas, que é o certo e o errado, mas é um pouco mais isso, porém é um pouco mais complexo do que isso. Não é tão simples quanto o preto no branco, né? Eu acho que é mais isso mesmo, é mais essa questão. Se não existisse pontos de vista, se as pessoas não discutissem pontos de vista, se as pessoas só aceitassem, né, como muitas das religiões, as pessoas só aceitam e beleza, é isso mesmo, a gente ia ficar estagnado, do mesmo jeito que a religião. E o que a gente tem muito de evolução da religião, de aceitar certas coisas, certos fatos, certas evidências, é por conta da ciência cansando de argumentar, né? As pessoas vendo que não tem mais para onde fugir. É curioso que dentro do que vocês dois colocaram, de vocês fazendo, obviamente eu acredito que não tenha sido a intenção de vocês, mas a forma que vocês colocaram quando vocês abordaram a questão da religião, fica nítido que tem algo sobre como é que eu vou falar isso sem ser ofensivo? Sobre essa ausência de questionamento sobre o baixo grau de conhecimento das coisas. Não vou falar burrice, que é pesado.
Falar em burrice é muito pesado isso, mas Ignorância. Ignorância. é a ignorância. Boa, ótimo. Entendeu? Na fala de vocês, para mim, pelo menos, do meu ponto de vista, que eu peguei de vocês falando, até quando vocês fizeram essa analogia, não, se não tiver questionamento é igual religião tal. Mostra que é isso, né? Que é uma coisa que eu faço há muito tempo, que é muito preconceituoso. Eu falei, mas quanto mais religioso a pessoa, mais ignorante ela é. Entendeu? Porque a religião ela te prende, ela não te libera para você buscar conhecimento, como já pediu o nosso grande ET Bilu, né? Mas ela te prende ali, você não consegue expandir, né? E também eu também faço essa brincadeira com outros tipos de música também. Pessoal que escuta funk, sertanejo, universitário também, você não vai esperar muita coisa dessa pessoa, né? Você não vai esperar que o cara seja, sei lá, porra, ter um pós-doutorado em alguma coisa, né? Tu fala, irmão, é um ponto de vista preconceituoso, mas até hoje não conheci ninguém que me provasse o contrário. Mas isso é uma conversa para outra hora. Deixa eu ressaltar deixa eu só ressaltar o que o Bruno quis dizer. Não que não tenha sua importância o estilo musical, mas não é, vamos por assim, né, intelectualmente muito relevante, né? Não é algo que, quando você começa a pensar um pouco mais, você se interessa muito, né? Não é algo que agrega tanto. Mas claro que dentro de comunidades tem muita importância. Eu gostaria de acrescentar ao debate o seguinte, que ponto de vista, opiniões, todos podem ter a sua. Independente do grau de conhecimento que você possa ter sobre o assunto. Que esse é o princípio, talvez, da liberdade. Então, você pode ter um ponto de vista, uma opinião sobre o que você quiser ter. Contudo, as pessoas, elas não podem deter os próprios fatos. Ou seja, você pode ter as suas opiniões, mas você não pode ter os próprios fatos. Porque o fato, ele é o fato. Ele não depende da sua opinião por fato ser outro. Então, dá um exemplo. Se eu chamar o esterco de rosa, ele não vai passar a ter um bom cheiro só porque eu coloquei o nome dele de rosa. Eu posso até ter a opinião e dizer que o esterco ele é uma planta. Contudo, essa minha opinião não vai mudar o fato de que aquilo ali é uma coisa mal cheirosa. E aí, como o Brunão colocou anteriormente, naquilo que envolve a questão da educação, da cultura, do conhecimento, por assim dizer, né? É claro que o povo, quanto mais distante da educação formal, vamos colocar desse jeito, né? Aumenta-se as chances das pessoas elas serem enganadas, porque a educação formal ela deveria, pelo menos, ser uma educação questionadora. E quando você tem acesso a uma educação questionadora, você, obviamente, tende ao quê? Tende a duvidar, tende a se perguntar, tende a perguntar ao outro, tende a buscar diversas opiniões sobre determinado fato, para que então você possa tirar suas próprias conclusões. E é claro que uma população que ela como a gente pode dizer aí, a população brasileira especificamente, ela historicamente, a educação foi um privilégio para alguns, e apesar de em algum momento a educação ela ter se massificado mais, a partir dos anos 70, por exemplo, a educação ela veio perdendo como eu posso dizer,
a chance ou foi perdendo o seu caráter questionador. Inclusive, a gente vive um período agora que a educação e os professores eles têm sido atacados, inclusive com morte de professores, com violência contra professores, né? Porque se colocou um grupo político, colocou a educação como uma inimiga, né? E para tal ela tem o quê? Ela tem falseado a realidade, né? Dizendo que os professores eles induzem a sexualidade, né? Os professores eles pervertem os alunos e assim por diante, né? Sendo que a realidade do professor é uma realidade muito diferente do que essas pessoas elas alegam ser, né? Então, obviamente que a opinião, os pontos de vistas, eles são formados também por essa educação formal que tanto nos faz falta, né? Para vocês terem ideia, até o presente de quando o país foi, por assim dizer, né, se diz descoberto, né, mas hoje essa expressão ela inclusive tem caído em desuso, né, mas foi conquistado pelos europeus aí, especificamente pelos portugueses, até os dias atuais, por volta de 50 milhões de brasileiros não pisaram na escola, eles nasceram, cresceram e morreram sem ter tido acesso nenhum à educação formal. Isso é péssimo para a construção de um país. Por quê? Porque, veja, o quanto se deixou de descobrir, quantas opiniões deixaram de ser formadas, quantos pontos de vistas novos demoraram muito tempo para poder vir à tona, em função de que foi construído um sistema que separou a população do conhecimento formal. Mas a gente também não pode deixar de citar o conhecimento informal, que é o conhecimento em que as pessoas elas aprendem em conjunto com os outros, né, a chamada experiência de vida e assim por diante. Eu particularmente conheci pessoas que elas tiveram conhecimento formal muito limitado, mas eram pessoas muito inteligentes, sabe? Eram pessoas que elas conseguiam fazer um contraditório, elas conseguiam construir opiniões muito elaboradas sobre determinados assuntos, sem elas ter tido acesso a uma educação formal. Então eu me pergunto, quer dizer, o que seriam essas pessoas se elas tivessem, inclusive, ter tido acesso a uma educação formal mínima, né? Que, inclusive, é uma coisa consagrada na própria Constituição. Então nós teríamos, obviamente, uma sociedade que seria muito mais difícil você convencê-las de opiniões simplesmente absurdas, né? Então, aí, dos terraplanismos da vida, né? Das vacinas como uma inimiga e não como um bem comum, né? Uma obrigação da sociedade em proteger-nos contra determinadas doenças e assim por diante. Desculpa se estou te cortando, Murilo, mas você tocou num ponto aqui que eu queria, onde eu queria puxar já. Você falou aí do negócio do pessoas contra a vacina, do terraplanismo. Obviamente, eu não vou mencionar o nome, peço que o Henrique também não faça, mas eu convivo mais do que o Henrique é esporádico. Mas eu convivo com um cara que ele tem exatamente esse tipo de pensamento. Ele questiona tudo. Por exemplo, o negócio, ele me chama de terrabolista, pra você ter ideia. Você é terrabolista, né? Porque ele fala que não tem como provar que a Terra é redonda. Ele fala, não tem como provar que a Terra é redonda, né? Que as imagens, que ele fala assim, esse dia até o lance da questão do furacão, eu tava vendo, eu falei, porra, olha o tamanho disso. Ele falou, lá, o furacão pega metade do planeta, onde que isso aí é redondo? Mentira que é redondo, entendeu? Por causa da imagem ali, do satélite, né? Satélite não, da estação espacial. Ele falou, tá vendo? A metade do planeta tá aí.
Vocês ficam acreditando que a Terra é redonda, isso é mentira, isso é lente, isso é feito, né? E aí o cara questiona a vacina também, fala que foi feita muito rápido. Esses dias ele falou que, foi até curioso, né? Que a gente estava conversando, aí ele falou um negócio dos homossexuais, né? Que querem acabar com a família. Eu falei, mas acabar como? Ele não soube dizer como, né? Ele só falou que querem acabar com a família. Então, eu acho curioso isso, e aí é aí que eu quero entrar na questão para vocês dois. Até onde a gente tem que tolerar esse tipo de coisa, não tem que realmente confrontar ali, de não deixar esse tipo de coisa se propagar. Por quê? Vocês dois já comentaram aqui a questão da ciência, que a ciência não tem certeza absoluta, ou tem certeza absoluta daquele momento, né? Por enquanto eu tenho certeza absoluta, mas eu posso mudar, mais ou menos parafraseando aquele lance que seja eterno enquanto dure, né? Então, no momento é isso. Até o Henrique falou do Big Bang, já estão ventilando que não foi naquele período, foi um período maior, né? Porque o James Webb, por exemplo, tem mostrado imagens de galáxias muito antigas que fala assim, nossa, elas são mais antigas do que 13 bilhões de anos, né? Então tem mais tempo isso aí. Então tem, né? Tá sempre mutações, não tem uma certeza absoluta ou tem a certeza absoluta naquele momento, né? Mas até onde a gente, mas até onde a gente tem que, por exemplo, tolerar de uma forma que isso se propague? Por quê? Essa pessoa tem esse tipo de coisa, de pensamento, de que a Terra é plana, de que vacina foi feita muito rápido, que os homossexuais, a comunidade LGBTQI quer acabar com a família. Ele falou assim, eles querem acabar com a família. Eu falei, acabar como, cara? Eu falei, eles querem formar a família, eu falei para eles. Eles têm o direito de formar a família. Não, eles querem acabar com a família. Entendeu? Por quê? Pega às vezes, e o que é pior, né? Porque às vezes a pessoa forma o pensamento dela através de uma ideia. Mas uma ideia que eu digo que tem começo, meio e fim. E aí tem as pessoas que formam pensamento através de fragmentos de uma ideia, que é bem pior, né? Porque é aquela velha história da pessoa que se informa pelo título da matéria, né? Então você pega, por exemplo, esse caso aqui, que ele fala que ele às vezes recebe no WhatsApp lá, não, que eles querem acabar com a família, aí tem embaixo, ou tem um vídeo, isso é só o título do vídeo, mas o cara não viu o vídeo. Ele só leu isso e fala, eles querem acabar com a família. Aí você fala, mas como que eles querem? Não sei, mas eles querem acabar. Entendeu? Na cabeça de muita gente, a comunidade LGBTQIA+, quer acabar com a família. Eu achei assim, não, você não vai ser mais mãe daqui. Eu não sei o que se passa. Aí a minha pergunta é essa. Até onde a gente tem que tolerar esse tipo de coisa, assim? Porque tolerando, isso se propaga. Entendeu? E por mais que a pessoa tenha direito de ter qualquer pensamento, é livre o pensamento, tá? A gente vive numa sociedade democrática que tem liberdade de pensamento. Mas, até onde a gente pode deixar isso se propagar? Porque eu já acho que essa pessoa que eu mencionei, ele já é de uma segunda, terceira leva desse pensamento. Entendeu? Ele não é da galera que tem, como eu falei, tem um pensamento que tem começo, meio e fim. Ele já é um que já pega só a manchete e se informa pela manchete, entendeu? Já é uma segunda, terceira leva desse pensamento, que só pega o título exatamente, ele não tem nenhum conteúdo daquilo, entendeu? Que eu acho que o conteúdo você debate, agora quando você pega só o título, não, você não pode tolerar esse tipo de coisa, entendeu? Até onde a gente passa a deixar de ser tolerante com ponto de vista diferente? Eu queria saber de vocês sobre isso. Tá, deixa eu começar aqui, pegar o seu gancho, o gancho que você deixou. Pega meu gancho. Lá ele. Eu ia zoar, só que parece um gancho mesmo. Mas isso é uma questão de ponto de vista, né? Se colocar o objeto fálico na mesa, dependendo da posição que cada um está, vai ver a coisa diferente. Olha que papinho, Olha o papinho. Esse cara evolui rápido os papos que eu falo. Começou por você percebe? Não, mas eu fiz uma zoeira de quinta série. Você já entrou no banheirão de academia de musculação. Tá vendo? Você já vai para musculação.
numa discussão acadêmica. Não, uma discussão tu já vai pro banheirão. Aí chega, o que é que você tá acostumado com esse ambiente de musculação, que todo mundo bota as coisas assim, cada um fica olhando, né? Então não foi só fiz a zoeira, falei, pega no meu gás. Piadinha do pavê para comer, que se encerra ali. É que assim, é que você não conhece o ambiente, então você está fazendo que nem os terraplanistas. Quando eu era um garoto, comecei a frequentar a academia, ela era um espaço basicamente ou quase que exclusivamente masculino. Eu continuo frequentando a academia. Hoje o horário que eu vou é um ambiente quase que exclusivamente feminino. É uma coisa impressionante de você ver. O horário que eu vou hoje, ele é um ambiente quase que exclusivamente feminino. Então, em 30 e tantos anos, você vê como a coisa mudou, né? Mas, enfim, voltando aqui a essa questão que você colocou, a gente precisa entender alguma coisa. Esse tipo de gente, antivacina, terraplanista e etc e tal, eles sempre existiram. Não é uma coisa nova, não é um fenômeno novo. Eu me recordo, porque eu sou de uma geração em que houve a epidemia da AIDS, eu me recordo que haviam pessoas que diziam que não havia, que era mentira isso aí, que isso era feito para que a Johnson & Johnson vendesse camisinha. Contudo, essas pessoas, elas não tinham eco na sociedade. A voz dela caminhava muito pouco e logo desaparecia. Isso é uma coisa. Outra, nesse período, né, da minha juventude, a tolerância contra os idiotas, ela era muito menor. Então, esses são dois pontos que eu coloco para a gente analisar. Hoje nós temos o quê? Nós temos uma coisa chamada internet. Então, veja, o idiota, o mal informado, o terraplanista, hoje ele tem uma avenida enorme, muito grande, quase infinita, para divulgar o que ele pensa, sem inclusive ser questionado. Aí que está. O questionamento não é obrigatório. Por quê? Porque ele pode colocar lá, cortar comentário, enfim, falar só para a galera dele, né? E assim por diante. Então, o fenômeno em si, ele não mudou, ele sempre existiu. O que mudou é a propagação desse fenômeno, né? E hoje você tem o quê? Além dos idiotas, você tem os idiotas motivados. Que também é um fenômeno que existia, mas ele era muito menor, porque como havia uma repressão contra as idiotices, a pessoa ela ficava sem graça, ela parava por ali, né? Hoje não, hoje é um estímulo para que as pessoas sejam idiotas e continuem idiotas, né? Então você tem aí os idiotas motivados, né? E o idiota, ele tem uma capacidade muito limitada de entender pontos de vistas, muito limitados, né? Então, por exemplo, ele dizer, a vacina foi feita muito rapidamente, mas é lógico que foi feito muito rapidamente porque a gente não está mais na década de 50, quando começou a surgir as primeiras vacinas. Que inclusive nem agulha tinha, as pessoas elas raspavam o braço e aplicavam a vacina sobre a ferida. Você vê que mudou muito, né? No caso do coronavírus, a vacina contra o coronavírus, o novo coronavírus, ou seja, o coronavírus já era um vírus conhecido. Isso é um primeiro ponto. Outro, os institutos tiveram dinheiro infinito para fazer vacinas. Tiveram dinheiro infinito. Ou seja, eles não precisaram ficar atrás de recursos, esperar doação. Não, eles tiveram dinheiro infinito para poder chegar na vacina. Outra coisa, a vacina do coronavírus é uma vacina que teve como base a vacina da gripe, ou seja, eles não saíram do ponto zero. Eles já tinham toda uma base de uma vacina para avançar muito além do ponto zero. Então, você percebe, são dados que as pessoas elas praticamente não têm acesso, né? Porque não querem, porque não leem, ou porque simplesmente elas não querem contradizer a sua própria opinião, né? E como eu disse, opinião, todo mundo pode ter o seu ponto de vista, mas ele não pode ter os próprios fatos, né? Porque o fato, ele é um fato, independente da nossa vontade ou não, né? No quesito terra plana, o ser humano ele observa a Terra desde 1961,
né, com a ida de Yuri Gagarin. Ele descreveu tudo que ele viu, né, em relação à Terra, tá? A cor da Terra, inclusive, está lá descrito, tem fotos, etc. e tal. Ora, você tem duas grandes potências disputando a conquista do espaço. Você imagina se uma delas tivesse mentido sobre algum aspecto, a outra ia ficar simplesmente calada? Isso vale na ida do homem à Lua, por exemplo. Né? Já me disseram isso aí, falando, é mentira como foi a Lua. Eu falei, é mentira por quê? Não, porque a foto X, a foto Y, tá, então os soviéticos olharam essas fotos, viram que os Estados Unidos falseou e ficaram quietos, sendo que eles podiam ter simplesmente destruído com a carreira científica da NASA. Então Mas eles tem um viram complô, aquilo lá. você não está entendendo, tem um complô. Tem um complô. Entre os É inimigos, certo? Não, são os Illuminati. Então, assim, para o idiota motivado, sempre ele vai encontrar uma situação, na verdade, assim, um escape, né? Mas ele nunca vai conseguir fraudar a realidade, porque a realidade, ela é a realidade, independente da nossa vontade ou não. Nós iremos morrer um dia e no outro dia o sol vai nascer e vai se pôr exatamente como ele faz já há alguns bilhões de anos, né? Independente da nossa existência ou não, né? Então, assim, existe um fenômeno em que as pessoas elas acham que o mundo está ligado ao próprio umbigo, mas não está. Uma coisa curiosa, né? Que eu brinquei aqui dos Illuminati e tal, mas da facilidade de argumento dessa galera, né? Para justificar essas paradas. Eu falei dos Illuminati, mas é verdade. Porque o que os Illuminati querem? Nova ordem mundial. Pronto. Entendeu? É sempre essas coisas, cara. É sempre a manchete a nova ordem mundial. Entendeu? Mas o que a nova ordem mundial quer? O que os Illuminati querem. E fica nesse ciclo. Mas, cara, você colocou bem. Se somente negar a ciência é uma coisa muito a ver o que o Galileu Galilei passou, né? Né? Que não pode falar que isso lá atrás o cara já tinha entendido que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, e por conta de força de pressão da Igreja Católica, e depois, obviamente, não sei quantos anos depois, né? Acho que foi o Papa João Paulo II que pediu desculpa em nome da Igreja. Acho que foi, não foi? Galileu Galilei e as mulheres que foram tidas como bruxas, né? Entendeu? Essas coisas, cara. Entendeu? Então, às vezes, aí entra no que eu tô falando. No caso do Galileu Galilei, nem tanto, porque a história demonstrou que ele estava correto. Mas o caso dessas mulheres que você colocou aí, não deixa de ser o seguinte: um ponto de vista de alguém tirou a vida dessas mulheres e, cara, e acabou. Entendeu? E acabou. Não tem como. Isso é uma coisa. Por isso que, por exemplo, eu sou contra pena de morte em qualquer lugar, tá? Ou então com algumas exceções. Quando tiver assim, mano, tá realmente provado que foi esse maluco que fez. Porque eu tenho até é interessante, falando de pontos de vista. Eu me lembro que na faculdade um professor levou alguns filmes pra gente ver durante a aula. Aí ele chegou um dia e falou assim: quem aqui que é a favor da pena de morte? A galera. Pá, uma galera levantou a mão, falou: quem que é contra? A galera levantou a mão. E aí tinha, obviamente, aquela galera que não tinha uma opinião formada sobre isso. Aí ele botou um filme, A Vida de David Gale. A gente viu, aí acabou o filme, ele perguntou: quem aqui ainda é favorável à pena de morte? Já teve gente que tinha mudado de ideia. Por quê? Foi apresentado algo que fez questionar aquele ponto de vista dele. Que fala assim: opa, tem coisas que são falhas. Né? Então, essa pessoa, eu entendo, no meu ver, no meu ponto de vista, essa pessoa aprendeu uma coisa. Né? Ali, o questionamento a fez mudar o que ela estava pensando 2 horas antes de ver o filme.
né? Ou então também porque talvez ela não tinha convicção necessária para dizer que era a favor da pena de morte, por exemplo. Que tem disso também, né? Às vezes você só o negócio, você não tem convicção para ali, um embasamento para falar que você é isso, aquilo, você vai meio que num efeito de manada, você vai seguindo o que uma galera que você convive está indo e você acaba indo nessa. Mas eu não sei, eu tenho vários debates com ele lá sobre essa questão assim das coisas, e principalmente o seguinte, não, eu sempre tento fazer isso, assim, eu nunca falo assim, eu faço afirmativas, eu sempre tive essa característica, não sei se isso é bom ou ruim, é irritante, isso eu tenho certeza, porque todo mundo me fala isso, eu questiono, e eu sempre pensei uma coisa, enquanto tiver um porquê, a coisa não é definitiva, entendeu? Enquanto tiver um porquê em aberto, o negócio não é definitivo, então você não pode asseverar certas coisas, entendeu? Se você falar, ter uma afirmativa, alguém te perguntar o porquê, e aí você respondeu, e abrir para outro porquê, mas por quê? Mas isso e aquilo. Você questionar, então aquilo ali não é uma coisa concreta, né? Porque ainda suscita dúvidas. Então eu sempre tento fazer mais tal coisa, até que chega um momento, entendeu? E é engraçado, porque é uma pessoa que não acredita em nada da ciência, né? Fala, tu acha que o homem foi para o espaço num negócio numa latinha de alumínio fininha? Entendeu? Aí o cara, não acredita em nada da ciência, em ângulo de entrada, em ângulo de saída, que diminui o atrito. Não acredita em nada disso, né? Que a gravidade, como é que é, ô Henrique? Não existe, é questão de densidade, né? O que é mais denso cai e o que é menos denso sobe. Então, até nisso ele ignora o lance da gravidade, porque a gravidade influencia no que é mais denso e menos denso. No cálculo, para você fazer isso, você leva em consideração 9,8 segundos, não é isso, Murilo? Você que domina nessa área. E é massa sobre volume. Densidade é a massa total de uma substância sobre o seu volume total. E é claro que a massa, ela é dada pelo quê? Pela quantidade de substâncias em um corpo. E no caso da Terra, especificamente, existe uma relação numérica entre a massa e a gravidade, que se dá 1 para 1. Diferente, por exemplo, da Lua, que é 1/8, né? Então, mas se você, por exemplo, você vai afirmar que é uma questão de densidade, para você falar que uma coisa é mais densa que a outra, você considera a gravidade. Você precisa dela para você fazer uma medição. Exatamente. Para você chegar para indicar que uma coisa é mais densa que a outra, você está considerando, mesmo que implicitamente, indiretamente, você tem que considerar a gravidade. Entendeu? Então, é isso que, entendeu? E aí simplesmente fala que gravidade não existe. Você lembra da minha argumentação, que você estava mostrando aquele vídeo da bomba, aí tem a onda de choque da bomba, que ela vai... Que eu falei assim, tá vendo, Bruno? Se existisse gravidade, essa porra dessa onda teria caído, mas não existe a gravidade, então ela não cai. E realmente, o cara é um argumento válido. Não entendi porra nenhuma que tu falou. Você não lembra que eu falei que você tinha mostrado o vídeo da bomba? Não, eu entendi isso, eu não entendi seu argumento agora. Então, eu falei pra você na hora, tá vendo, Bruno? Essa porra dessa gravidade aí não existe, porra. Se existisse essa onda de choque, ela teria caído no chão, nem teria chegado na câmera. Ah, entendi. Porque ela é menos densa, então ela não vai cair. E é curioso, assim, eu não gente boa pra caralho, né? Mas é curioso porque curioso no sentido que eu me sinto curioso mesmo em conversar certas coisas com ele, para ver esse ponto de vista dele das coisas, entendeu? Até para dar um atestado de sanidade, eu falar, caralho, eu não sou tão retardado quanto eu pensava que era. E outra, para todas essas ideias negacionistas, precisaria haver um fundo em que alguém ganhasse alguma coisa com isso. Ora,
Tá, vamos negar, então, a Terra ela é plana, aí se inventou que a Terra ela não é plana, que ela é curva. A troco do quê? Essa é a primeira coisa. Outra, não existe gravidade, então se instituiu que a gravidade existe, mesmo ela não existindo, a troco do quê? Mas você ouviu falar da teoria do elevador, né? Que a Terra está subindo. Por isso que a gente fica no solo. É como se estivesse num elevador. Infinito. A Terra está subindo. Tá. Entendeu? Não, tô brincando, tô falando sério. Há quem defenda isso, que o movimento da Terra é subindo. Porque pro terraplanista, o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho, estão girando. O Sol e a Lua estão girando em cima da gente. Entendeu? Eles têm o mesmo tamanho. E aí você questiona sobre o eclipse. Não sei. Entendeu? O eclipse nada mais é que os dois, a Terra ficar no meio dos dois. Aí você questiona. Não sei. As estações do ano. Não faz sentido. Diferença de temperatura na Terra, né? Então, entendeu? Então, né? A bússola e assim por diante. É uma coisa, não entende o tamanho da Terra, né? Não entende o tamanho da Terra, né? Que é outra coisa simples também. Que nem eu falei esses dias, que teve um cara que era terraplanista e ele, como todo terraplanista, questiona o sol da meia-noite, né? Porque tem lá na Islândia a questão de que a posição, que a Terra, para quem está entendendo, a Terra não está retinha, ela está num ângulo lá, agora eu não sei qual que é o grau, entendeu? Mas ela é meio angulada, vamos botar 27 graus assim. Ela não gira retinha, não, que a gente pensa o quê? Tô numa coisa reta, tudo reto, né? O eixo da Terra é reto com a base da Terra, não é assim. Ela tem um ângulo e ela gira, não gira fazendo não é espiral, não é, agora fugiu a figura geométrica do que o movimento que a Terra faz em torno do Sol, mas ela não é assim. Uma circunferência. Mas não é uma circunferência, não é bem uma circunferência. Ela faz quase que fosse. É uma elipse. É quase que oval. Chega uma época que fica mais perto, uma época que fica bem mais longe. Né? Ela não está sempre à mesma distância do Sol. Né? E aí tem a questão do ângulo. Então, por isso que existe o Sol da meia-noite. Né? E aí o cara foi para tu ver, o cara foi. A mudança de ponto de vista, ou de opinião até. O cara foi, e quando ele presenciou isso, ele falou, a Terra não é plana. Realmente a Terra é redonda. E aí eu falei com o cara, esse cara aqui, esse cara tá fazendo só pra ganhar dinheiro. Eu falei, não é o contrário, não, né? Os caras que defendem que a Terra é plana não estão fazendo isso pela ciência. E é que eu questiono sempre. Os argumentos dele são iguais aos argumentos, sabe de quem? Do grande cientista? Super Xandão. O cara é maromba. Entendeu? Com todo respeito aos marombeiros. Entendeu? Porque usou a orientação sexual e a falta de cérebro. Mas o cara, o que ele, até foi um outro aluno que mandou para mim o vídeo de uns 20 minutos do Super Xandão falando sobre a Terra plana. E são os mesmos argumentos, irmão. E eu até zoei, falei, tua fonte é o Super Xandão, velho. Você tá me zoando, mano. Entendeu? Então, eu falei, tem nego que estuda a vida inteira. Tem cara que estuda a vida inteira, tá ligado, Henrique? O cara estuda a vida inteira. Passa a vida inteira dentro nos meios acadêmicos, estudando, aprendendo, formulando teorias. Pro cara acreditar no maluco, que é maromba. Sabe, isso é foda, cara. O engraçado é que a própria maromba que ele faz parte é baseada na ciência, né? Ou seja, a resistência do músculo contra o peso que ele está levando é que leva ao crescimento muscular. Ou seja, tem atrás existe ciência, né? E outra, a gravidade, né? Quanto maior o peso, maior a atuação da gravidade para ele levantar aquilo. Você trabalha a biomecânica também com base na gravidade. Os movimentos que você faz, a biomecânica, você faz com base na biomecânica que com base na gravidade.
É Ou foda. seja, você tem ali física, você tem biomecânica e você tem fisiologia, só nisso. Fisiologia, fisiologia do exercício. É muito doido isso, cara. É muito doido. Ô, Murilão, tem carochinha hoje? Então, rapaz, a carochinha hoje não é bem uma carochinha, mas é uma recordação de que Tá, mas peraí, só uma coisa, antes, o Henrique, você queria falar alguma coisa ou não? Não, pode continuar. Ah, não, que eu achei que você ia falar e eu te cortei. Cortei, não? Não. Eu tô fazendo barulho que minha garganta tá doendo. Vou nem perguntar o porquê. Fica a critério de vocês aí, vocês que vão entender aí. Tá ouvindo, o Bruno só pensa com a bunda. Se você pensa com a bunda também. Eu que penso com a bunda. Você tá na fase anal ainda, eu que penso com a bunda. São os pontos de vista. O ponto de vista do Henrique é por cima do ombro. Por cima do ombro. Zoeiro. Vai lá, Murilão. Lembrando os nossos ouvintes que esse ano faz 100 anos da grande marcha que aconteceu no Brasil, que levou aí por volta de 1.500 homens e mulheres também, obviamente que em quantidades menores, né? Mas que saiu do Rio Grande do Sul, né? E foi até o Nordeste e o Norte do país, levou por volta de 2 anos e meio, né? E nesses 2 anos e meio houve uma tentativa de mostrar para a sociedade, principalmente as sociedades mais do interior, o quão atrasado nosso país era, as suas desigualdades regionais, uma luta pela educação gratuita e a expansão dessa educação para todas as pessoas, contra os governos autoritários e contra os governos dos coronéis, né? Que foi muito importante, durou aí por volta de 2 anos e meio, que foi a chamada Coluna Prestes. Então foi assim, um movimento que inclusive inspirou vários outros movimentos no mundo depois, né? Foi um movimento muito importante, que assim mostrou um Brasil que poucos conheciam, porque jornalistas acompanharam, né? Eles chegaram em locais do Brasil muito esquecidos, né? Abandonados inclusive. Então aqui deixar a lembrança dessa coluna e, né, o grande Luiz Carlos Prestes, que foi uma figura ímpar na política brasileira, né? É uma figura histórica, né? Que pouco se fala sobre ele, mas a importância que teve tanto ele e principalmente essa grande marcha que aconteceu no nosso país, né? E mostrando que, apesar de avanços, nosso país ainda, infelizmente, não conseguiu superar mazelas essas que foram colocadas, né, durante essa grande marcha, Coluna Prestes, que mostrava o grande atraso que a nossa sociedade estava inserida. Não, e só para contextualizar um pouco, né, Murilo? Quando muita gente que defende o golpe de 64, falando da ameaça comunista, você vê, só teve um rabisco de alguma coisa aí nesse momento que você falou, mas uma coisa muito muito embrionária ainda. Obviamente que
se não fosse interrompida, teria ganhado mais força. Mas quando alguém falar, você pode pensar aí, ó. Aí teve em 35 também, tem tona comunista, mas para as pessoas que estão ouvindo e ficam falando que não, teve o golpe militar lá para impedir, você vê que o golpe foi 30 e poucos anos depois da coluna Prestes, né? Só para as pessoas entenderem um pouco e contextualizar as coisas, né? Para entender que fala assim, ó, não tinha ameaça nenhuma comunista na época a única ameaça que teve foi a Revolução Cubana, que deixou os Estados Unidos do todo em rebuliço, e aí vocês podem ver que final dos anos 50, início dos anos 60, na mesma época que teve a Revolução Cubana, começou-se a ter diversos golpes militares com o exército tomando a frente do país na América Latina, isso tudo patrocinado pela CIA e o resto é história. Exatamente. É importante colocar que, veja, mesmo a coluna Prestes não era uma coluna que queria tomar o poder, né? Mas eles queriam, antes de tudo, mostrar à sociedade o quão atrasado nós éramos, né? O quão a nossa política era uma política feita de poucos para muito poucos. Quando há o golpe militar, 64, você não tinha no Brasil grupos comunistas revolucionários, eles não existiam, né? Você tinha, inclusive, no Congresso, um único deputado comunista. Havia um único só deputado comunista, que o comunismo no Brasil ele era muito mais reformista do que revolucionário. Só a partir do golpe é que aí sim vai surgir alguns movimentos revolucionários que querem derrubar a ditadura militar, mas eles são em resposta, né? Em resposta, né? Exatamente. E outra, até a questão da pauta sem fugir muito aqui, já nos estender, já indo pro final mesmo. Se você, o João Goulart, acusado de ser comunista, mas você vê, ele tinha pauta até certo ponto progressistas, muito mais do que comunismo. Mas para essa galera, progressismo e comunismo é a mesma coisa, então não adianta a gente ficar tentando explicar. Eles já têm o ponto de vista deles em relação a esse assunto, né? Então não adianta. Imutável esse ponto de vista, imutável. Vambora, galera. Vamos lá. Valeu, rapaziada. Falou, gente. Até semana que vem. Man, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. Filhos do cabaré.